Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do Ela Investe. E antes de eu falar com o meu convidado aqui super especial, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida para o meu convidado, eu tenho certeza que você vai ter alguma curiosidade. Porque eu estou aqui, gente, com o maior comediante desse país. Pelo menos eu acredito nisso, gosto, e eu tenho certeza que você também, que é o querido Diogo Portugal. Diogo, seja Ei, bem-vindo! muito obrigado, pô, que legal. Muito bem recebido aqui, adorei o teu estúdio. E vou te falar uma coisa, hoje vai ser o dia que a investidora Anjo vai exorcizar o demônio aqui, Gente, porque pensa, o que a gente vai falar? O que se fala? Eu não quero falar nada, eu quero só escutar do Diogo. legal, primeiro, pô, muito legal te conhecer, você foi super Legal. simpática, né, no evento Expo Empreendedor, onde é que eu te Isso, é conheci, verdade. né, que eu pude te dar um presente, né, que foi meu vinho, putz. Putz, Espero que você tenha gostado, né. sim, eu amei. A gente vai falar sobre isso, porque além de um excelente comediante, um empresário também, né? E foi uma Enfim. oportunidade que eu fui falar no Expo Empreendedor de um assunto que eu nunca falava, né? Então, para mim, aquilo era uma novidade muito grande, tanto que eu não tinha PowerPoint, eu não tinha nada, eu só saí falando com as pessoas, né? Que ficaram, né, naquele dia que atrasou tudo, né? Porque eu fiquei por último. Quem entra por último sempre se dá mal, né? Isso já me aconteceu numa despedida de solteiro. Não, desculpa. É, mas assim, no final, a galera que ficou e você ficou até o final. E aquilo ali foi quase que, não foi nem uma palestra, mas foi quase que uma terapia em grupo, assim, né? Porque eu fiquei conversando com a galera, assim, tipo, explicando meio que a minha Mas trajetória, você né? falou da tua jornada, que foi Da minha interessante. jornada. Eu quero Porque justamente você faz a transformar. apresentação. Dessa vez É, você fez uma palestra ali, né? eu não sou um palestrante, mas eu gostaria Exato. muito, e agora que eu estou Aham. acertando para fazer isso, de transformar minha jornada numa Ai, palestra. ai, ai, lá Porque vem. aí sim, porque aí eu vou. Porque a minha ideia é deixar alguns ensinamentos, mesmo que esses ensinamentos sejam de cagadas e erros, entendeu? Mas que, ó, eu fui por aqui, ferrou muito. Quando eu fui por ali, acertou. Então, tipo, cada um tem uma trajetória diferente, né? Os afluentes do rio vão tirando a gente do foco, né? Mas eu acho que era isso que eu queria meio que contar aquele dia. Não deu tempo de eu falar tudo, porque depois começou a ficar meio. E tem aquele reloginho ali, né? Você já fica Pé, pé, desesperado. pé, pé. Falei, caramba, o negócio mais legal eu não falei ainda, mas enfim. Mas eu acho interessante que você começou falando fazendo uma pergunta. O que é humor? E o que é Exato, humor para você? exato, né? O que é Fala. O humor? que é humor? É o que estou a lhe perguntar. O que é humor? É legal que o cara que estava na plateia fez uma baita definição, né? Não é? Ele O estudou, taquei, né? ele estudou. Aham. Eu não sei, mas eu acredito que o humor é um modo de ver as coisas, né? O comediante, ele vê as coisas sempre numa porta na mente que as pessoas no dia a dia não veem, né? E eu acho que a comédia, por exemplo, o stand-up, que é a comédia que eu faço, ela é um pouco da arte da observação, né? Uhum. Então, às vezes, eu leio numa caneca um negócio que me chama atenção e eu falo, caramba, isso aqui pode dar uma piada, né? Tipo, Dá até medo, né? Eu não uma sei quantas bula, piadas ele é, já viu uma aqui no. bula de remédio, sabe? Às vezes tem uma piada. Isso é ótimo também, não é? Exato, exato. Clima tão pesado, você fica, às vezes, né, tão sério com tudo isso e você É. consegue tirar Por exemplo, humor uma de vez muita eu vi uma coisa. placa que falava assim: encanador, atenda ao domicílio. Falei, pô, mas você já espera isso do encanador, né? Eu não ia pegar uma pia e levar lá. Eu trouxe aqui para fazer um orçamento. Quer dizer, tem muita piada pronta. Tem umas piadas prontas, exato, exato. E a função do comediante é pegar aquela matéria-prima e colocar um exagero suficiente para que gere um absurdo. E o absurdo é o que a gente chama de distorção cômica, né? Que faz a cabeça da pessoa, não estava esperando isso. E aí ri, né? Porque a piada dela é surpresa, né? Tanto que o nosso maior desafio como comediante é driblar a mente das pessoas para que a gente não seja previsível o suficiente para você sacar qual é a piada, saca? Tipo assim, o desfecho dela, né? Que o americano chama de punchline, né? É a hora do soco. Tem a preparação, né? Que é o main sentence, e o punchline, que é a hora que você pum, dá um soco e aí a galera
É a parte engraçada. Cai no riso. É o desfecho. E hoje são quantos? Hoje são quantos projetos? Como é que você está hoje estruturado? Então, eu comecei a fazer humor numa época que as minhas referências eram aquelas... Era até uma comédia que... Era como se a piada não tivesse dono. E isso era uma coisa muito nociva. Porque, assim, os americanos, eles têm isso muito bem estruturado na sociedade deles, sabe? Uhum. Que um comediante, ele é responsável por uma obra, entendeu? Como um compositor, como um músico, como um artista, tal. E no Brasil, a gente vivia uma comédia de referências, tal, obviamente, mas que, vamos dizer assim, o Chico Anísio era um cara viajado, o Jô Soares era um cara viajado, eles tinham acesso a referências de comédia, entendeu? Uhum. Que na época que não tinha internet, ninguém tinha. Então, assim, o que eu acho é que quando começou um movimento aqui em São Paulo, muito legal, chamado Terça Insana. Sim. Era uma coisa que a gente misturava personagens com o que a gente escrevia, né? Então, acho que começou a se imprimir uma coisa muito legal, que era o autoral, sabe? Tipo assim, puxa, peraí, eu não vou contar uma piada que já existe. Nada contra todos os comediantes que fazem piada, como o Ari Toledo, que é incrível, que foi muito responsável pela minha formação como comediante. Formação de criatividade, eu tinha muita vou te contar uma coisa bem interessante que eu acho que eu nunca falei. É assim... O Ari Toledo é aquele do telefone que você tinha? Qual que era aquele que você discava piada? Era ele? Também. Era ele? Você tinha um disque piada, né? Você não é dessa época, para. Não vou falar nada. Não vou te contar. 137, eu ligava e ouvia piada. Mário Tupinambá, eu ouvia Gildo Ribeiro, eu ouvia Ari Toledo também, até o Renato Aragão fazia essas piadas. Mas eu tive o prazer de falar pra ele que eu fazia disque piada. Eu fui no aniversário, já tem um tempo, do Jair Rodrigues, era aniversário de 75 anos, Jair. Grande de 2 anos antes dele falecer. E aí Ari Toledo, olha, tava Ari Toledo, tava Raul Gil, tava assim, aquela velha guarda toda lá, né? E aí eu falei, putz, não acredito, o cara tá aí, né? Bom. Que legal, cara. Mas conta. É uma turminha boa. Então, olha só. Eu, quando era pequeno, né, essas nossas referências, meu pai, tipo assim, eu ia numa festa, às vezes, de família, assim, eu via que era um hábito, olha só, era o entretenimento da época. Não tinha o YouTube, não tinha internet. Um LP do Juca Chaves, onde eles ouviam, e eu via que os adultos riam, porque era muito politizado o texto. E eu, pequeno, não entendia. Mas eu via que era engraçado. Que ele falava, essa é a vida que eu sempre quis, eu sou cornudo, mas eu sou feliz. Ele cantava essa música, né? Eu ouvia aquilo, eu achava engraçado, mas eu não sabia o que era cornudo. Eu sabia, eu era só uma criança que achava que aquela musiquinha tinha alguma coisa engraçada que eu achava que era engraçado, mas não era, tipo, eu não entendia. Quando eu uma vez achei uma fita cassete no carro do meu pai, escrito Ari Toledo, e eu coloquei essa fita, eu comecei a ouvir, ali eu entendia, porque eram umas piadas com palavrão, com umas coisas assim do Joãozinho, de não sei o que, sabe? Uns troços assim que criança gosta, né? Dona Amaral, que seu gato deu 25 cada na bunda do meu... Pô, falei, cara, isso é genial, sabe? E aí eu comecei a entender aquele humor, né, do Ari Toledo. Então essas coisas foram muito responsáveis pela minha formação como comediante, assim como quando eu já era mais adolescente, eu comecei a ler as revistas do Cacete Planeta e do Planeta Diário, que aí já tinha uma coisa de autoral também, sabe? E você também já buscava humor ali, as piadas, né? Você já se direcionava ali. Eu achava legal. Era meio que, caramba, isso aqui seria tão legal. Já pensou se eu conseguisse viver disso? Então, o Caceta, Planeta... Você pensou nisso? Sim, eles eram muito os meus heróis, assim, mas era uma coisa muito absurda. Eu jamais ia conseguir fazer aquilo. Imagina, eu comediante. Mas, com o passar dos tempos, acho que meus amigos percebiam uma veia cômica em mim, sabe? Porque eu ficava falando com um, o cara virava e já tava imitando, sabe? O jeito dele falar, alguma coisa assim. Aí o que aconteceu? Quando a gente tá numa busca do que saber, o que fazer da vida, eu era músico, eu tive uma produtora de jingles que foi bem sucedida lá em Curitiba, sabe? A gente trabalhou com as melhores agências e tal. Mas assim,
quando eu trabalhava com publicidade, eu mexia em algumas válvulas de criação na minha cabeça, né? Mas quando meus amigos começavam a falar que eu achava que eu era engraçado e que eu devia trabalhar com isso, você, tipo assim, cara, você devia fazer isso da tua vida. Quando você começa a ter muita seta de direção, você tem que ouvir os toques que a vida dá, saca? Na verdade, você já estava, né? Eu Você comecei só não... a, Aham, eu comecei a cozinhar 2 patos na mesma panela, né? Tipo assim, eu tinha uma rede de segurança que era a aham. minha produtora, que Claro, trabalhava claro. com publicidade, mas mesmo a minha produtora, ela começava a ser chamada para briefings e Cara, o coisas. pessoal te levava a sério. Chegou na Não, época que eu falava, meu, o pessoal será que leva a sério, eles me Diogo? chamavam para jobs mais engraçados, era Aham, muito aí. doido. Era assim, tipo assim, comercial da TIM que tinha 4 vozes. Um era um mafioso falando com coisa e tal, daí eu fazia a voz do italiano. E aí era muito doido. Eu falava, caramba, é engraçado porque o meu portfólio inteiro é de coisas mais caricatas. Então Aham. eu tô conquistando um mercado novo, assim, tudo que é mais engraçadinho, jingle engraçado, música tipo Mamonas Assassina, tudo que era assim, vinha pro meu estúdio. Tudo que era muito sério, Você já era referência, eu né? perdi os Aham. jobs que eram sérios, assim, eu falei, pô, por quê? Mas eu quero ser sério, né? Tipo, pô. E aí quando eu comecei a entender, Acho que o pessoal ia olhar assim pra você, sério, cara, sério? quando É eu comecei, sério isso? quando eu comecei a entender que o humor era o meu barato, foi muito libertador para mim, assim. Poxa, que bacana. Porque eu sempre tive essa coisa, né, e aí também essa migração, porque chegou uma hora que eu não. Acho que eu não queria mais também isso para minha vida, de trabalhar com publicidade, assim, com aquela Uhum. pressão de entrega o job de madrugada, a agência ligando e tal. Quando começou a acontecer isso, foi muito libertador, porque quando eu precisava fazer um jingle, ou uma trilha, às vezes uma trilha para um filme publicitário, e às vezes eu tinha até a criação, eu era o comercial, eu vendia o job e tal, mas na hora de executar eu precisava de um músico profissional, Aham, que era o que a gente chama de trilheiro, né? Mas que na aham. verdade é um maestro, é um cara que tem todas as manhas do Pro Tools e das mesas de mixagem e tudo. E às vezes eu precisava desse cara e ele tava tocando com a banda dele em Balneário Camboriú, saca? Tipo, e eu lá em Curitiba desesperado, porque não conseguia entregar. Daí chamava Cara, um plano B, plano C, já não era mais igual. O ah, cara já não tinha a mesma pegada que o Henrique, que era o meu trilheiro. Aí já comprometia o trabalho. E isso era um inferno. Quando eu virei comediante, foi o único trabalho que eu consegui entregar do começo ao fim, como se eu fosse um cozinheiro, sabe? Como se eu tivesse a receita ali do que, peraí, eu vou fazer isso, agora põe a cereja. Eu conseguia montar o espetinho e entregar para a pessoa comer, sabe? Tipo assim, ó, você você estava me na sua passa o zona de briefing conforto. Você tava sendo, sendo você e mesmo, era né? eu, Cara, que exato, era legal. eu, Você né? se descobriu ali fazendo o que gosta e também não queria ser engessado, né? Não queria ser engessado. Então, tipo, você poder entregar é muito libertador você poder entregar um negócio até o fim. Porque Aham, eu passei a vida toda dependendo de pessoas mais talentosas que eu naquela área, né, uhum, musical. Eu criava o jingle, né? Eu tinha ideia, mas eu não sabia executar ele. Não conseguia colocar uhum. uma cama de teclado e Cara, é agora muita entra o coisa também, sax, não agora é o dá. Tem os violino. especialistas. Exato, cada um no seu Cara, quadrado, né? sim. Hoje em dia a mídia digital Hoje se está você já acabando com a consegue. carreira de muito músico, né? É, Até triste falar isso, mas se você pega hoje uns samplers dependendo de teclados e os tools, né, que são as ferramentas, você consegue colocar uma orquestra do John pois Williams é. num jingle de 30 segundos, Mudou entendeu? muito. Né? Uhum. Antigamente, mas eu ainda peguei essa época de levar coro de metal no meu estúdio, sabe? O trompete. Ainda é igual, nunca vai ser substituído totalmente. Não, claro que não. Mas é só para É. chegar no que você falou, né? Tipo, como é que a comédia vai entrando na tua vida e tal. Aí quando eu comecei a fazer a comédia, eu dei essas referências do Dionísio, do Jô Soares, esses caras que faziam. Mas tinha uma coisa de também fazer a piada. A piada de começo, meio e fim. O que é uma piada de começo, meio e fim? 2 portugueses entraram sabe? E aí um falou pro outro, tá? Quando começou a Terça Insana, ficou muito impresso a coisa assim de, não, você vai fazer um personagem que você vai criar e todo o texto dele tem que ser teu. Uhum. E ali começou um baita desafio para mim, assim, profissional. Porque a Grace às vezes me chamava para participar como convidado, era uma puta oportunidade. Aconteceu de eu fazer Terça Insana, o Jô Soares está na plateia, sabe? Poxa, hein, que Então era, privilégio. era, era muito vitrine. Privilégio e sorte.
E ela criou um movimento de comédia underground aqui, era na Rego Freitas, numa casa chamada Next, onde ia muitos atores, assim, gente descolada. E Fez ela muito sucesso, fez muito, né? você lembra, né? E aí Sim. foi um boom, assim, a Terça Insana. Então, eu falo sempre que a Terça Insana foi o grande divisor de águas da comédia para chegar onde a gente chegou, que é o estilo stand-up, assim, americano. Então. Mas isso foi te aprimorando também como comediante, Foi porque você também aproveitava essas ideias, Sim. como Terça Insana, falou, poxa, eu tive que criar ali, deu certo, né? E como que eu desenvolvo mais ainda isso, né? E eu aprendi a desenvolver um negócio chamado, chamado não, eu dei esse nome, de desespero criativo. Desespero criativo. O que é o desespero criativo? Você vai chegar para mim e falar assim, Diogo, você tem até sexta para entregar. É um job. Eu acho que acredito que a cabeça de um arquiteto deva funcionar da mesma forma quando ele tem que entregar um projeto, né? Ou de um compositor quando tem que entregar uma música, esses compositores que Sim, criam tem data, tá todo mundo. E aí, tá saindo? E aí, o disco o Dudu Nobre me falou isso uma vez e eu fiquei muito de cara com ele, que é um cara bem bacana, eu curto ele gosta muito da fritada, tá? Só não topa aí, né? Muita gente não topa, né? A gente vai falar da fritada. Ele me contou que é assim, ele fala, Diogo, as pessoas me chamam assim, ó, tal cantor vai entrar em estúdio para fazer o novo álbum. Aí ele é convocado para ele compor as músicas, entendeu? Então ele tem também um prazo. Ele tem um prazo criativo, um prazo para ser criativo. É isso. E tem horas que a gente tem que... As ideias estão lá lixando as unhas, né? Você quer ter ideia e não vem, né? Mas tem horas também que quando você menos espera vem alguma ideia. Assim. Bom, acho que aqui no Brasil a gente tem muitas coisas, né? O Brasil é muito criativo. A ideia, ela tá assim, né? Se você... Ela tá rodeando. Mas se você olhar, por exemplo, o Brasil é campeão em memes. Cara, qualquer coisa. Acabou um jogo de futebol, dependendo do que... Já é meme, tudo vira meme. Falou alguma coisa, é meme. O Brasil é o país dos memes. Meu, é incrível. Então, assim, é criativo, né? A gente fala assim, poxa, vamos usar essa criatividade para construir um Brasil melhor. Não, vamos dar risada mesmo. O brasileiro gosta disso. Você tem visto isso muito? O DNA do brasileiro é isso. Eu lia muito a coluna do Zé Simão, né? Que ele falava muito das coisas que aconteciam, né? E é isso, o stand-up tem um pouco a ver com isso, eu gosto de falar de notícia. Eu sou um dos comediantes que perde bastante tempo falando de notícia e perde bastante texto, né? Porque a notícia ela é perecível. Então, texto de comédia de 6 minutos que eu fiquei lá escrevendo, semana que vem já não faz o menor sentido. Você tem que se atualizar sempre, esse é o ponto, né? Exato, já não faz o menor sentido porque... Já foi, né? Esse assunto ninguém mais tá falando. Cara, eu me diverti tanto com a fritada. A fritada é legal. A fritada ela é atemporal. E aí? A fritada ela é atemporal. Quem fez mais sucesso na fritada? Eu gosto de... Que você curtiu. Eu gosto de todas as fritadas de formas diferentes, porque as piadas elas nunca são iguais, né? A reação do fritado nunca é igual, a resposta nunca é igual. Tem uma vibe que rola ali. Mas fala, vai. Quem foi lá na fritada que você... A que deu muita visibilidade foi a do Pablo Marçal por ser ele. Por ser ele. Por ser ele, por ele ser polêmico, Coaching. Por ele ter se aproveitado ali da fritada para vender o peixe dele. Claro. O próprio Murilo Couto foi muito esperto também, vendeu quase que o show dele inteiro novo, que ele fala de um coach pilantra. Então, assim, tudo é conteúdo. Mas eu gosto muito, por exemplo, da fritada da Andressa Urach, sabe? Tipo, que tem um canal no OnlyFans e que o filho dela que filma ela. Eu achei muito engraçada. Estranho, e a forma com que ela recebeu, com que ela falou. Tipo, achei muito legal também. Gosto do Kim Kataguiri, que é um cara da política. Gosto muito da fritada do Naldo, porque a gente pegou aquele hype. Do Naldo, onde ninguém aguentava mais as mentiras dele. Né? A gente pegou ele no hype das mentiras. Assim, só dava corte do Naldo na internet. Eu falei, Naldo, nós temos que fazer a fritada contigo. E ele topou, então foi muito maneiro. Assim. E ele levou de boa, né? Ele respondia ali, dava risada também. Como é que pode? Mas eu acho que isso que é interessante, e tem que ter dom pra isso. Como é que você transfere isso? Tem uma fritada com aquela Antônia Fontinelli, que eu acho uma das melhores, porque ela é atriz, né? Então ela na hora de responder, ela foi muito boa, sabe? Foi assim, tipo, falei, caramba, independente de lado político, essas coisas, não foi isso. A gente fez uma
fritada com ela, falando do ex-marido, E tem que ter muita da coragem, carreira dela, né? Tipo da assim, carreira trash, dela. né? Trash total. Tipo, a gente colocando ela de alpinista, não, mas você foi mulher do cara, um monte de coisa, e ela, porra, fez umas respostas boas, assim, saca? Legal. E aí... E tinha uma comediante bem de esquerda, que era a Nini Magalhães, que ela zoou bastante pelo fato dela ser bolsonarista, e aí a resposta dela também foi muito boa. Então foi um embate, assim. Mas é legal. Eu acho que assim, os comediantes acho que vão assim, epa, vamos lá. Não é mais ou menos isso, epa, vamos lá na fritada. Mas, sabe, se prepara, mas os comediantes ficam muito nervosos com a Ficam, fritada. não parece. Que isso, não parece. Olha, eu falo, meu Deus. Ficam nervosos pelo seguinte, porque a fritada, ela chegou num conceito que ela adquiriu muitos fãs. Fãs que gostam de ver o circo pegar fogo. Então, e o Brasil também gosta disso, quando né? Quando algum comediante não vai muito bem na fritada, ele é automaticamente fritado pelo público nos comentários, sabe? Então, fala, tipo, não teve coragem de fazer pergunta. Foi muito... daí os caras tremem na base. Às vezes comediante foi muito do centrão aí... Comediante que é experiente e tal, às vezes na hora da fritada dá uma tremidinha. Não, você tá. Então, quer dizer, os caras também podem ir pra fritada. Sim, então, quer dizer, eles vão ser tem fritados. que se preparar e ser mesmo assim. Né? E é quase que futebol, é quase que esporte de comparação, sabe? Quem jogou melhor, tipo, né? E aqui a gente está falando muito de inteligência artificial, até falei com a Leila Navarro muito sobre inteligência artificial. Aí vem Diogo Portugal e fala da burrice artificial, né? É verdade. Eu coloquei o nome esse nome no meu show porque foi o que aconteceu quando roubaram meu celular uma vez e eu não sabia voltar para casa. Aí eu falei, cara, isso é um resultado da burrice artificial. Isso é isso. Porque eu sou tão dependente do Waze que eu nunca reparei. Eu já vim para esse lado aqui, era na Zona Leste, eu tava perto do Hilários SP, que é no Tatuapé, e eu sempre fui para lá e eu nunca reparei o caminho que eu fazia. Tipo assim, eu falei que era uma coisa que antigamente eu fazia naturalmente, sabe? E com o Waze eu virei um dependente do Waze. E aí eu fiz essa piada, eu falei, caramba, o ladrão voltou de Uber. Né? E eu não sabia voltar para casa, tipo. Quer dizer, você também pega esses temas, o que a gente está falando... De quanto que a gente está viciado nas ferramentas, né? Em tudo, né? No teu computador, no digital, e quanto que você perde de tempo ali. Aí eu fui fazendo... Tô construindo ainda esse show, ele não está inteiro finalizado, mas ele está site em construção, saca? Sei. Porque eu falo dessas observações. Por que a gente manda o áudio e a gente mesmo ouve o próprio áudio? E eu fico ali e tal. Porra, daí eu chego à conclusão que era bem isso que eu queria falar. Tipo, por quanto tempo que eu perdi nessa, entendeu? Então, a burrice artificial é isso. Ela é a inteligência que vem para ajudar, mas que está deixando a gente pensar cada vez menos, né? Meu Deus. E como é que tá essa agenda de shows? Tá legal. Como é que você dá conta de tudo? Tá que você veio, A gente está em São Paulo, você veio de Santa Catarina hoje cedo, amanhã você volta, né, para Santa Catarina, faz show hoje, amanhã você volta. Amanhã eu volto de novo. Porque assim, a gente concilia a agenda com shows abertos ao público e alguns eventos corporativos, né, como você faz suas palestras também, né? Então alguns eventos são fechados, né? E alguns eventos, ontem mesmo eu fiz os dois. Ontem eu saí de um evento fechado, que era para uma operadora lá de Blumenau, de Teambox, que é mas eles estão capital aberto na bolsa, estão indo super bem. E eu saí deles para ir para um evento aberto que era no Porão Comedy, de um amigo meu, que é o Irineu, que também é comediante e tal. Eu também tenho uma casa de show lá em Curitiba. Né? Em Curitiba. Então é legal isso, né? São dois públicos sempre diferentes e tal. Mas a agenda de show tá bem legal agora e o Risorama agora tá itinerando. Olha, né? Já veio até, deixa eu ver aí a camisa. Eu vim com a camiseta. 20 anos! E aí? Como é que tá? Anos, conta. E 20 anos, muita coisa mudou, né? O Rosa, eu vou contar uma coisa pra você. A comédia mudou tanto durante 20 anos que eu tenho material gravado durante 20 anos de comédia que eu posso mandar meus amigos tudo pra cadeia. De tanta piada politicamente incorreta que eu tenho gravado desses anos pra cá. Gente que você vê na televisão, entendeu? Porque as coisas foram mudando, né? O mundo mudou e
E agora tem uma outra régua do que você pode e o que você não pode. Mano. Ah, mas eu pedi pro pessoal perguntar aqui. Aí o pessoal falou assim pra mim, né? Eu falei, Cláudia, pergunta pro Diogo quais palavras ele não usa mais. Quais palavras? Se você for no meu Uma show... frase, qual... Aí aqui tem uma aqui. Se você for no meu show... Qual piada você conta aqui que você não pode contar mais? Caramba. Depende... Ó, vamos lá. Vamos por regras e vamos colocar... Lá vai ele. Vamos colocar de uma forma assim. Se você for no meu show, você vai ver que eu sou um resistente. Que eu ainda tô cagando. Que eu ainda falo um monte de merda que obviamente, que é alguém que quem não gosta do meu show. E você sendo você. Se um advogado, não quero dar ideia, mas se um advogado for no meu show, que não simpatiza comigo e quiser me fuder, se ele for no meu show e gravar quiser me sacanear, ele consegue fazer isso. Porque eu não sigo as cartilhas impostas pela beautiful people, entendeu? Porém, se eu vou fazer um show para uma empresa, hoje em dia tem uma parada chamada compliance. Sim. Que você, antes do show, você conversa com a galera do marketing e eles vão colocar várias coisas que eu não posso falar. Que eu não posso brincar com diversidade, que eu não posso brincar com sexismo, né? Com tirar sarro muito de um lugar específico. E aí eu evito fazer, mas eu evito fazer na medida do possível. Né? Fala assim, tá bom, vou tentar. Até o palavrão. Que, aliás, eu adoro o Clóvis Tavares, que ele fala aquilo. Ele fala, pô, as pessoas me chamaram por causa do palavrão, né? Então por que não vamos traí-las, né? Não vamos traí-las, vamos tirar não tira a minha essência, né? Porque senão isso. Eu não estaria aqui in the first place. Mas né? você não faz com o tom ofensivo, você faz de piada. Não, mas não é meu estilo esse de fazer com tom ofensivo. A não ser na fritada. Tá. Eu comparo a fritada com o ringue de MMA. Então, a fritada é pesada, né? A fritada eu vou te falar que aquilo ali não é pra qualquer um, não, viu? A fritada é pesada. Tem alguém que já desistiu daquilo ali? Desistir não, te encheu o saco depois. Pedir pra tirar alguma piada, assim, essa aqui não. Aconteceu agora, há pouco tempo, na fritada do Siqueira, que nós fizemos. Um dos comediantes fez uma piada com a mãe do amigo nosso, que tá passando por um problema, e eu falei pra ele, cara, eu não vou censurar a tua piada, mas o que você quer que essa piada vá mesmo? Ele falou, não, eu quero, mas eu vou falar com ele antes. Eu falei, pronto, é isso que eu queria. Pronto. Fala com ele. Porque... Ficou tudo bem? Porque você não precisa Ficou tudo bem? Ficou, mas a piada saiu. Siqueira Mas a piada saiu. Porque era assim, era uma piada fora do contexto, entendeu? Era assim, tipo, a gente tava zoando Siqueira. Então a mãe desse nosso amigo não tinha nada a ver com aquilo, tipo, entrou meio que, saca? Então, tipo assim, eu me senti melhor. Porque eu não quero que o cara também fale, porra, a fritada é uma boa. Constrangido total, né? Embora eu sei que esse cara é um cara que não tem problema com piada, sabe? Mas é mais a situação delicada Eu não acho que a comédia tem que ter limite, porque o George Carlin, que é um comediante que eu me inspirou muito na comédia stand-up, que ele era meio comediante, meio crítico, ele falava que tudo pode ser falado, contanto que você coloca um exagero certo você pode falar de câncer. Que forma? Se a piada do câncer for interessante, tem que tomar cuidado, né? Pois é. É porque aí é que tá. Que todo mundo, em algum momento, vai ser o alvo. Então, mas aí tem até um outro comentário, que assim, quando a gente está falando do empreendedorismo, tem várias palavras também que a gente não pode falar no mundo dos negócios, como liderança. A única coisa que eu falo do alvo é o seguinte, o que não pode é a pessoa entrar na frente do tiro para dizer que é tirado nela, entendeu? Eu entendi. Tipo assim, e isso está acontecendo muito. As pessoas Sim. Não, as pessoas pegam tudo e levam tudo para o extremismo. Elas estão pensando, isso é ruim, né? Elas estão levando a ofensa como empoderamento. Mas, por exemplo, tem uma palavra aqui, eu fui numa empresa, por exemplo, você não pode usar a palavra esclarecer. Você sabia disso? Cara, mas, cara, eu acho que... Você sabia disso? Mas eu... Esclarecer? Mas aí que tá.
Vamos lá, vamos Não, analisar. eu vou te falar de outra, então. A gente pega as duas, pode ser? Vamos analisar friamente. Vai lá. Com certeza a palavra esclarecer, ela vem de uma coisa que você não está enxergando e que quando... Quero esclarecer sobre esse assunto. Você não está enxergando porque está escuro e quando a luz acende, você enxerga. Exato. Isso é esclarecer. Isso para até chegar num ponto de racismo ou de preconceito racial, está muito longe. Não é um intuito, mas não pode falar. Uma outra coisa, não tenho braço para isso. É engraçado essa. João sem braço. Tipo assim, tô super ocupada, não tenho braço para isso, não posso mais falar isso. Você sabia disso? Não sabia. Legal você falar isso. Cara, então assim, se em 20 Depois eu quero anotar isso, que eu preciso fazer um texto sobre isso. Tem outras, tem várias aqui. Mas assim... Vai falando. Não vou falar todas. Na Praça Nossa a gente não todas. pode mais falar, não. Não pode falar. Você não pode falar índio, é indígena, né? É indígena. Isso, o Carlos Alberto ficou irritadíssimo esse dia, que ele não podia falar índio, ou não podia alguém se vestir de índio. Tem um negócio de índio que ele ficou muito bravo. Ele falou, não é possível. Que você não sabe. São anos de carreira. Eu nunca vi ele tão indignado na minha vida quando foi chamada a atenção dele sobre isso. Não é? Terrível, né? Tem muitas coisas. Porque não é conotação racista, mas quem tá assistindo pode ter. Então, quer dizer, tem uma série de questões. Mas, principalmente, os últimos 20 anos, tudo mudou. Aqui do meu lado, dos negócios, do empreendedorismo, a forma com que... assim, a forma com que as mulheres têm que realmente lutar para ter direito, igualdade, uma série de coisas. Acho que a gente ganhou mais espaço, a gente tem... ganho mais espaço, mas é tudo complicado. E eu fico imaginando o seguinte, os 20 anos para a comédia, para o humor. A gente, até antes de falar, que eu quero te fazer uma pergunta, falar para você curtir o canal, fazer os comentários e deixar aí, mais palavras sobre essas que eu falei aqui. Coisas, se você tiver alguma... palavras polêmicas que não se pode mais usar. Caíram no desuso. Caíram em desuso. Porque eu quero te perguntar o seguinte, a gente tem sempre falado, se hoje passar Trapalhões na TV, os Trapalhões... Cara, não sobra um episódio, né? Se for cortar, corta tudo, mudou. Tudo. E aí, como é que faz, né? Que foi a nossa infância ali. Eu trabalhei com o Paulo Silvino no elenco do Zorra em 2009, onde o quadro mais popular dele era o Isso é uma bichona. Isso né? é uma bichona. Isso é uma bichona. Não pode falar. Você não pode falar mais. Isso já não pode mais. Embora eu acho que o homossexual acha isso engraçado também. Entendeu? Tipo, sabe? Não o defensor. Eu tenho vários amigos gays que riem do fato. Chamar teu amigo de negão. Eles mesmos chamam. Chamar teu negão. Pois é quase como uma expressão. Né? E aí, mas às vezes eu falo para minhas filhas, eu falo, filha, neguinha, mamãe não pode chamar de neguinha. Eu falo, filha, por favor, né? Sim, para, né? Tem o nego, nega, que é um carinho. Carinhoso, que é carinhoso, né? Forma de carinho. Então, quer dizer, até você explicar tudo no Rio Grande do Sul, assim, você falar nega véia, é a tua esposa. Aí. Eles chamam, e aí a nega véia? Como é que tá a nega véia? É uma expressão de gaúcho. Mas os gaúchos agora também não podem mais falar. O gaúcho chama brigadeiro. Daqui a pouco você não vai poder falar gaúcho. Gaúcho chama brigadeiro de negrinho. Não pode também. Né? Você vê? Tá ficando meio estranho, né? Quando você se depara com isso, você fala, e aí? É o que você falou, né? Não vou tirar. Que entendam que a minha conotação é humor e não pejorativo, né? Exato. Que coisa, hein? Agora imagina, você tem que ficar prestando atenção nesse novo dicionário do humor. O bolo nega maluca virou, como é que é? Afrodescendente com distúrbios mentais. E a gente estava falando sobre empreendedor. O que é uma merda, porque quando você substitui uma palavra, o anão, você vai falar o quê? Eu conheci a Branca de Neve e os 7 Anões. Certo? Para mim continua sendo isso. E outra, né? 7 anãozinhos juntos, não sei não se uns não eram gays. Qual que é a estatística? A cada 10 Agora homens... Agora é duplo preconceito, anão gay. Então vamos lá, uma estatística. A cada 10 homens, 3 são gays. Você acertou, não? Quantos ali? 7. Dormindo junto toda noite, com a Branca de Neve, nenhum dava bola pra ela. Pra nenhum, né? Mas que palavra você usa pro anão? Eu não sei. Não uso palavras.
Não, que a tem gente uma vai? palavra. Eu acho que é de postura baixa. Eu não sei, tem uma. Eu não sei. Estatura. Baixa Vê estatura. aí. Baixa estatura, exatamente. Baixa estatura. Portador de nanismo. Olha não a dá, dificuldade. Não tem como, eu tenho dificuldades. Por favor, você podia trazer ali o portador de nanismo, agora entra em cena. Chama ou não, porra. Sempre foi mais fácil. Mas você viu que nessas Olimpíadas tem, né, um dos esportes lá, os anões. E eles não falaram anões mesmo, falaram exatamente isso. Eu falei, o quê? Portador assim, de né? nanismo? Os portadores de nanismo. Portador de nanismo é até mais feio, eu não sei. Portador de nanismo. Baixinho pra caralho. E no empreendedorismo? E quando você olha para esse nosso mundo aqui de startups, né? Eu fico preocupado. Cara. Então você está numa palestra, você pode ser julgado por uma coisa que você falou, às vezes você nem pensou. Completamente. Pensa, né? Uma vez eu ouvi falar que a palavra criado mudo era... Também não pode, tá aqui na era lista. politicamente correto, mas eu ouvi falar que o negócio do criado mudo não tinha nada a ver com o criado mudo. Entendeu? Que as pessoas falam assim, não, o criado. É que vão inventando. Parece né? que ele vem de um negócio do inglês que quer dizer outra coisa. Eu não sei exatamente essa, mas deixar aqui pro pessoal responder pra gente. Só que... Mas criado mudo também tá na lista das palavras que hoje não pode ser falado. Imagina, né? Como e quem reclamou? Foi os criados ou os mudos? Aí outra coisa para você pensar. Na verdade, acho que não foi nenhum dos dois, né? Foi uma outra pessoa que não tinha o que fazer direito. Uma pessoa que não tinha o que fazer, tá que entrou na frente do tiro, que nem era para ela a bala. Poxa, vamos falar, né? Vamos falar sobre isso. É. E o empreendedorismo é que a gente faz piada agora nesse nosso mundo aqui. Faz uma piada, a assim. gente tá vivendo a patrulha, né? A patrulha do politicamente correto, cara. Isso é muito chato mesmo. Assim. Cara, esse mundo de startups, que esse monte de gente pensando uma série de coisas, desenvolvendo e tal, é complicada a vida, que eu né? pago pau para essas startups, e você que tem essa sensibilidade de saber o que pode dar lucro, o que pode crescer muito, você é quase que uma mãe de Ná, né, do empreendedorismo, né? Quase. E você tem que ter esse feeling. Isso eu admiro muito, porque aí entra uma parada que é um sexto sentido, né? Uma sensibilidade, uma parada. Eu tenho muito isso quando eu escalo o elenco do Risorama. Eu falo assim, menino vai estourar logo. Tenho quase certeza, ele é muito bom. Sim, eu tenho ele é essa perspicaz, ele é sagaz, ele é legal. Eu tive muito isso com colegas hoje que estão muito em ascensão, sabe? E eu me lembro de ter comprado eles na planta, assim, saca? Opa, que é o que eu faço aqui com as minhas startups. Eu compro na planta. E isso é muito legal. Invisto na planta. E isso é muito legal. Mas pessoas que criam essas startups, elas não estão perdendo tempo com essas babaquices, entendeu? Elas estão trabalhando, elas estão fazendo máquina girar. Direto. E aí essa é a parada. Essa que é a parada. A vida é curta. Essa pegada que eu gosto. A vida é curta para você ficar achando problemas. Vai no resultado e tenta. E aí é que tá. E por isso que as startups estão sendo tão valorizadas, porque elas vêm para resolver problemas, né? Então você tem um handicap aqui, putz, isso aqui não tá andando. Daí vem um cara e cria um negócio e, putz, olha que legal essa ideia. E aí precisa de alguém que nem você para acreditar, né? Fazer. Acreditar e também, às vezes, puxar a orelha da molecada, porque às vezes, né, quer tudo de mão beijada. Eu falei, não, vai pedalar, vai lá, vai desenvolver, né? A profissão de um programador hoje é super valorizada, né? O cara faz ele executa uma ideia, né? E, porra, isso também é difícil. E você sabe que tem uma estatística de que quando uma pessoa tem uma ideia, por exemplo, você teve uma ideia, outras 100 pessoas também tiveram a mesma ideia. Com a piada é assim também. Com a piada é assim? Com a piada é muito parecido. Às vezes você faz uma piada, alguém fez uma piada igual, e não é que você roubou a piada, putz, coincidência. Cara, mas você sabe uma coisa que eu pago um pau, às vezes rouba a piada também, não estou dizendo que não acontece. Rouba ideia também, né? Rouba piada, como é que você vai cobrar isso, né? Como é que você vai falar, plagiou, né? A gente não tem... Eu falei, eu fui o primeiro a falar? Quem sabe os comediantes devessem ter um sindicato, vamos dizer assim. Mas daí eu não falo nem só pela parte autoral criativa, mas também pela parte defensiva. Claro. Porque agora nós estamos começando a atravessar um oceano aí de que a gente pode ir preso mesmo, assim, saca? Pelo que falou. Não. O Léo Lins, não precisa ir longe. O Léo Lins tiraram o canal dele do ar. Cara, o canal dele é fonte de renda. Estamos sem Twitter. Estamos sem Twitter. X. Estamos né? sem Twitter. Embora nego fale que
Ó, nego, Não, falei estamos nego, sem nego. ponto porque um cara resolveu tirar, Isso, né? Censurar mesmo, assim. exato. Então, tipo assim, o Twitter ainda, nego, tipo assim, não tá dando tanta bola. Eu tenho 600 mil seguidores no Instagram. Me tirar isso, eu acho, porra, uma puta sacanagem, entendeu? Cara, boicote total, né? Então, aí daqui a pouco, na hora que cair no Instagram, aí a maioria vai reclamar. Porque o Sim. Instagram, ele tá muito mais hoje presente na vida da galera. E Brasil é top na lista do que mais acessam o Instagram, Sim, né? sim, sim. Então, imagina. Imagina um brasileiro sem E Instagram. o Instagram Como é foi que uma vai ideia ser? de um brasileiro, Hein? né? Como é que vai ser Brasil sem Instagram? Pois é. E o Twitter já era uma rede de que o pessoal se alimentava muito de notícia por aí. Eu mesmo via muita coisa de notícia, às vezes, pelo Twitter. Você sabe uma coisa que eu pago um pau? É o seguinte. Às vezes a gente vai... Você usa muito LinkedIn? LinkedIn também, uso Eu bastante. Você tem o LinkedIn? Eu queria usar mais. Queria estar mais presente lá, É sabe? mesmo? Eu acho legal. Precisava ter o Te hábito. dou umas dicas. Quero muito. Né? Quero Te muito. dou umas dicas. Assim como Quero você vai me conectar. dar umas dicas aí pra viralizar, porque olha, como comédia viraliza, gente, como o povo gosta, Sim, né? Você coloca um assunto sério ali sobre investimento. E como a tua palestra pode ficar mais leve se você colocar uns punch-ups nela. Então, pronto, aí, ó, já vai ser meu mentor aqui, ó, pra gente... Troca de reféns, aceito. Aceita? Aqui eu não sei, acho que... Desafio aceito. Eu não sei como é que eu vou poder te ajudar, porque já é um empresário super bem sucedido. Não, mas e tudo. você me ensinando como é que fala? Você quer ser investidor? Quer investir em startup? Você me ensinando os atalhos. Vou te ensinar LinkedIn, então. Muito vai bombar no LinkedIn. Se eu tivesse a disciplina, veja bem, a gente sempre fala que não é visto, não é lembrado, frases clichês de um bom vendedor, tá? Eu me considero um bom vendedor até a página B. Tipo assim, até a página 2, né? E é isso que eu ia te perguntar, vocês não se Página consideram... não é letra. Até a letra B. Porque eu penso, às vezes, igual o presidente da NASA, sabe? Mas eu acho igual o porteiro da NASA, entendeu? Tipo assim, eu não faço os feedbacks que eu tenho que fazer, os follow-ups que eu tenho que fazer. Se eu tivesse a disciplina, por exemplo, ontem eu fiz um show para uma empresa incrível, o diretor super jovens, os caras fizeram uma baita, deu para ver que ele estava me contratando não só porque era para entreter, mas queria mesmo você lá. Dava para ver que ele estava gostando da minha presença lá. Isso é ótimo. E eu vi que os funcionários todos, galera mais se amarrava na fritada, galera. Eu tirei foto com todos os colaboradores lá. Que bacana. Foi tão legal, foi tão, sabe, bacana aquele momento que eu falei assim, caramba, foi um momento tão legal que não devia morrer ali, sabe? Tipo assim, eu tinha que me conectar com esse cara mais vezes. Pô, daqui a pouco ele tá... É a primeira convenção da empresa, eles já estão com o capital aberto. Uma empresa que está em ascensão. Sim. Por que eu vou me desconectar desse cliente, sendo que a gente tem agora uma conexão? Né? Claro. E eu acho que o LinkedIn ele deve servir para isso. E eu não tenho essa disciplina, sabe? Porque se eu me conectar... E aí que eu queria chegar. Se eu me conectasse com todas as empresas que me contrataram, tipo... Nem que seja para falar assim, cara, como é que você tá? Como é que tá os negócios? Como é que foram as metas? O que mudou daquela vez que a gente falou sobre o teu plano de ação para agora? Putz, eu ia ter que rejeitar trabalho, entendeu? Eu não ia ter agenda para tanta coisa. Assim. E poderia trabalhar valor. Claro. Tudo. Porque cara, a demanda... levar isso para as companhias. Mas uma coisa que você falou é o seguinte, esses caras estão te acompanhando. Você talvez não esteja acompanhando eles, mas esses caras estão te seguindo. Esses caras são seus fãs. Eles estão ali, ó. O ponto é... Mas um CEO de uma empresa, às vezes ele não tem esse tempo de perder... Lógico que tem. Tem muitos. Eles passam. A gente tem grupo aqui, eu tenho um grupo de investidores, grupos de celebres. Os vídeos que viralizam. Troca, o WhatsApp virou Não, WhatsApp, mas pegam tudo de TikTok. Você tá no TikTok lá bombando? Então, TikTok e Instagram. Fala, olha essa aqui do Diogo. Pá, manda. Você vê os caras e fala,
Tipo, reunião nada, né? Aí Não, viraliza. brincadeira. Mas aí é bacana. Então, esses caras estão conectados com você, estão te acompanhando. Entendi. Agora, o que você quer, fala assim, não, vou ficar aqui no LinkedIn também, porque essas empresas, eu acho que isso é super bacana, principalmente essa tua pegada de palestras e essa forma, porque assim, tem gerações que... Mas que, é que mais prefere. assim, já te aconteceu de você nem estar pensando numa coisa, mas daí alguém te liga e fala, pô, olha, como é que você tá? E te lembrar do negócio de você fazer, até porque, pô, foi legal que eu te encontrei aqui e rolou alguma coisa? Sim, É isso, é isso. é isso. Então, eu entendo que não é essa, tipo assim, não é exatamente isso que eu foco como, tipo, eu gosto de ficar criando coisas novas, entendeu? Mas a gente não deve se desconectar dos próprios clientes, é isso que eu acho, né? Que eu acho isso ótimo da tua parte. É, Porque tem muita mas gente eu que me não liga para desconecto. os clientes. É. Mas que legal, que bom. Fala para os seus clientes aí, olha, que você quer. Que você quer saber Apareçam. como é que tá o faturamento agora. Fala assim, como é que tá o verdade. faturamento desde aquela E vez? agradecer quem está sempre comigo. Posso agradecer? Claro. O Grupo Madeiro, eu sou parceiro deles há Aham. muito tempo. Muito tempo. E o Júnior Durski é um cara que eu acho ele muito empreendedor, sempre, desde o começo que ele abriu a rede, depois Aham. Jerônimo e tal. E ele é um cara parceiraço, tá sempre junto comigo, é meu patrocinador no meu show e tal. Tá Então, vendo que bacana? Tem muita essas gente parcerias de verdade, assim, eu dou muito valor, assim, sabe? Porque eu sinto, às vezes, que eu tô entregando pouco, sabe? Eu falo, caramba, eu tinha que tá fazendo mais coisa aqui pro Madeira e tal. E ele confia, assim, em mim como parceiro, sabe? Tanto que, Mas ele é um cara que você acompanha, exato, né? o meu contato nem é com ele mais, é Sim, só com a mas galera você do sabe marketing. o quanto que o grupo todo, que agora é grupo, né? Você tá falando Madeiro, mas tem um grupo inteiro agora, né? Exato, é um Lá grupo. dele. Tem Aham. uma cadeira quente de marketing, já passaram vários CEOs de marketing por lá e, tipo, alguns não estão mais e eu ainda tô, entendeu? Então, assim, tipo, alguma coisa, alguma conexão tem, assim, de eu defender a marca, assim, como se fosse minha, assim, sabe? Ai, que legal, que Embora não seja. bacana, que bacana. E o que você acha desse mundo dos empreendedores? Que dica você passa para essa molecada toda? Cara, eu fico babando de ver palestra de vocês, sabe? Eu adoro ver o João Kepler, ouvir você falar, ouvir cara, esses caras que... Porque é diferente, eu adoro palestrantes também, porque os palestrantes inspiram, né? Inspiram. Os Tem palestrantes, que, né? os Tem palestrantes que, que eu mais gosto, por incrível que pareça, assim, são os da área de esporte. Que bacana. Porque eles falam Superação. de uma superação Superação onde verdadeira, onde né? o teu Genuína. exatamente, onde o teu concorrente é você mesmo. E tudo que se fizer na tua vida, se você analisar friamente, o teu maior concorrente é você mesmo. A gente tende a achar que é o vizinho, que é o cara que tá indo melhor que a gente. Ih, a empresa dele tá indo bem, eu não tô indo tão bem. Ah, o cara teve uma sacada boa, eu não tô... A gente tende a se colocar para baixo, porque esse é o natural da vida, né? Eu sou pisciano, né? O pisciano diz que o símbolo é um peixe para baixo e um peixe para cima. É assim. E isso resume muito a minha vida. Tipo, assim, uma hora eu tô legal, outra hora eu não tô, tal. Diz que o desafio do pisciano é isso, é você não deixar o peixe de baixo dominar, né, a situação. Você tem que estar sempre se reinventando. Se reinventando. Se reinventando. Porém, os caras do esporte... Pô, esses dias eu fui fazer um evento para a Rede Bodytech, de academias. E foi muito legal, porque eu entrei depois da palestra do Zé Roberto, que é um jogador... Sou mega fã. Você conhece? Então, você fã já viu a palestra dele? Já, sou mega fã. Que legal! Eu achei, tipo assim, eu conheci ele só como craque. Sim. Mas eu não sabia da história dele. Maravilhoso. Aí quando ele começa a contar a história dele... E eu amo dele, histórias de pessoas, sabia? Exato, eu adoro, também. tipo, biografia. Saber da história, como o cara começou. Curioso, né? Cara, adoro eu sou isso. curioso também. Eu também, você sabe que eu sempre gostei disso. Eu comprava livros pra, sabe, biografia, eu sempre comprei, enfim. E hoje eu gosto. Tanto que aqui também as pessoas sempre falam da jornada, eu me amarro, porque tem algumas pessoas também que vieram aqui, que eu sei, hoje são bilionários, mas, eu não sabia da história. Eu falo, caraca, que a Hortência também, que é minha amiga, eu acho ela muito disciplinada, sabe? Eu encontro ela na academia às vezes tal, e daí eu fui, e eu sempre sou muito amigo dela, ela fala merda, fica falando besteira. Ela é bem engraçada, a Hortência, assim. Só que eu nunca tinha visto a palestra dela até a gente trabalhar junto. Aí fomos fazer um evento no Costão Santinho, que eu pude apresentar ela. Aí fui, sentei na cadeirinha e fiquei vendo.
Pô, E aí? cara, as coisas que ela fala, tal, muito legal. Ela fala Mas assim, ela já leva, ela leva pega e isso fala, já. olha aqui, eu tô no shape. Ela fala Ai, assim, que aí o pessoal linda. fala, claro, pra Hortência é fácil, ela é atleta. Ela fala, Aham. não, vai ver o Ronaldo Fenômeno. Que jogou bola a vida toda, né? Mas ela fala das insistências, da disciplina, da insistência, né, tal, e que é o que o Zé Roberto fala também na dele, né? Sim. Né, Mas eu me que, amarro nessas coisas de superação, entendeu? Porque tem um lance do brasileiro achar que, puta, vai ler um livro e vai achar ali o é, pulo do gato. Vai numa é, palestra e vai sair de lá com a solução dos seus problemas. Então, tem muito brasileiro que espera isso, né? E, na aham, verdade, é o que você falou, tá aqui dentro da cabeça do cara. Volta para você e desenvolve, né? Cresce. Eu acho que essas palestras e tudo mais serve para te trazer inspirações para você voltar para dentro de você. E é isso que eu exato, falo para minha aham, turma. Não fique esperando. é, Você sabe que eu já tive muitas empresas, muitos negócios que me procuraram e falaram assim: olha, não, Cláudia, já te expliquei e tal. A única coisa que eu quero aqui, que eu preciso realmente, olha, esse dinheiro aqui, esse é o valor que eu preciso, e aí a gente faz o negócio dobrar e tal. Eu falei assim: não, não é dinheiro. Eu já vi muitas empresas quebrando com dinheiro, né? Então tem uhum, tudo isso, e muitas vezes, e a gente sabe disso, o brasileiro ele fica mais esperando, mais acomodado ali, né? Quer que eu resolvo, o outro resolva, você resolva, né? uhum. Do que realmente ele. Tem muito disso. E eu acho que a gente tem aprendido, e eu acho que esses eventos servem também para ele voltar para si. Ir lá, e é o que você falou, e tá dentro de É você e tipo, porra, volta, né? precisou ouvir o cara lá pra dar uma chacoalhada Não e é? inspirar, mas é inspirador, né? É inspirador. Eu gosto de ver pessoas e ver a história da galera, e principalmente quando tem essas paradas assim, falo, pô, o cara mostra exemplos, tal, de superação. É. E isso é bacana. E o ser Tem algumas humano, coisinhas que são meio fake ali, né? Você não pra fala assim, você caramba! assim como comediante, né? Você não vai, Aí que tá. você fala assim, meu, será que esse cara conseguiu tudo isso rápido? Não, Será, né? Será? Como é que foi, né? sim. Não dá essa, fala, meu, esse cara ali é meio Não, fake. Você não tem essa. sim, sim, sim. Todo mundo que deixa uma coisa que é muito complexa, muito simples, a Aham, gente desconfia, claro. obviamente. Mas que nem, poxa, não é minha meta, vou ser um palestrante, mas eu acho que se eu puder dividir um pouco das coisas que eu aprendi, ou que eu, Com entendeu? leveza, Que eu com me as suas ferrei com palavras. leveza e com comédia também um Aham, pouco. Pô, sim, tipo assim, eu assisti o Cortella uma vez, amo. que eu acho ele Aham, incrível, né? Porque é filósofo, realmente ele cita maravilhoso. coisas que Aham. às vezes eu não ia lá ter estudado, eu não saberia se eu não visse Você vai numa dele. palestra dele, meu, fala, meu, saí de Ele lá é um curador, pirado, ele né? não deixa de ser um curador de É, várias informações eu legais que você vai acho saber que por era. ele sabe fazer Aham. aquilo bem. E quando ele coloca uma piadinha no meio, todo Putz, mundo ri. Aí parece que ele é um baita comediante. Mas não, é que no meio de tanta coisa legal que ele falou, ele meteu uma piada, entendeu? todo mundo prestou atenção, lembrou, Sim, né? e É o jeito aí, dele já. como, eu vou até te dar um exemplo que aconteceu uma vez, né? O Risorama vai fazer 20 anos. É sempre uma luta, porque eu também faço parte da frente. Hoje a gente tem uma equipe comercial, Uhum. mas eu, junto com a Panax, que é minha sócia no Risorama, que é uma agência, que eles criaram o Festival de Teatro de Curitiba, que é o Leandro Nófels e tal. Quando uma vez eu fui pedir. Já ouviu falar do Grupo Educacional Positivo? Claro, Então conheci a tá, Positivo, Teatro conheci os Positivo. diretores, tudo. Pô, eu cheguei Aham. Adoro lá, acho lindo cheguei lá. Uhum. pro diretor de marketing. Eu estudei minha vida inteira no Positivo, eu sou aluno do É, Positivo, acho então eu lindo conheço lá. a história Lindo aquele deles. Eu tenho, complexo ali, é tenho maravilhoso. foto minha de uniforme do Aham, que Positivo. legal. Tá, tá. E tanto que eles já me chamaram para dar depoimento lá e tal, sobre Ah, tantos anos. imagina, Ok, cria de lá, né? mas na hora que eu fui levar o Risorama pro Positivo, era bem aquela fase que o Rafinha Bastos estava sendo Processado, processado, e o fritado. Gentili tinha feito uma piada também com o Rabino, Putz, que ele Gentili precisou também. pedir desculpa dentro Foi, do metrô de tudo. Higienópolis, não sei se vocês lembram. Você já foi meio com medo? Não é isso. Eu fui confiante, porque eu confio no Risorama. Tá. Só que o argumento dele foi, não, uma instituição de ensino não pode relacionar o nome à comédia, porque ensino é uma coisa séria, e a Opa, comédia é uma coisa que está aí, porque vocês falam qualquer coisa. cara, parece banda de rock algum tempo atrás, né? Aí, aí
o meu argumento Ah, desestruturou, cara. opa, conta aí. Eu falei assim, tá, você tá falando isso pra mim. Só que eu não sou leigo. Você tá falando pra um aluno do positivo. Eu estudei minha vida inteira no Eu sou positivo. cria daqui. E agora eu vou te falar uma Aham. coisa. Sabe quais os professores que mais marcaram a minha vida? Os que colocavam humor na aula. E eu citei todos. Eu falei o Sérgio de História, o Gastão de Educação Moral e Cívica, que nem existe mais essa matéria. Não tem. O SPB, sei lá que porra era. Nossa Senhora. O professor Raimundo de Matemática, que dava uns espirros engraçados, assustava todo mundo. Citei todos. Esses eu lembro. Os outros não me pergunta, que eram chatos, eu não lembro. Eu lembro dos que colocavam humor. E no cursinho, vocês hoje disputam os mais engraçados. É o Rod de biologia. Eu citei todos. Eu falei, olha aqui, por que vocês querem o que imita o latino? Porra, porque na aula de superrevisão que vocês colocam 4.000 pessoas lá para ver, ele dança e ele entretém. Mas falei um monte na cabeça dele. E aí? E aí que eu... Aí que eu não fechei o patrocínio. Mas eu plantei uma macumba na alma dele. Eu tô aqui falando os caras. E hoje... Eu perdi o patrocínio, ele não deu o braço a torcer. Mas hoje a Positivo Tecnologia está com a gente hoje. Tá, Que é a que faz celular e... Sim, a minha amiga Hélia Mariane é Rothenberg, VP lá. Te amo. A Mari é VP lá, querida. Isso, é. Mas eu não vou citar o nome da pessoa, mas aconteceu isso. Ai, meu Deus. Que coisa, hein? Que situação, hein? Mas eu adoro esse cara, viu? Não é porque não deu certo que eu não gosto dele. Ele é inteligentíssimo. Ele fez o Grupo Positivo crescer muito. Claro. Ele tem um puta... Mas agora são diferentes, né? Grupo Positivo, a faculdade eu só já fiquei, foi. tipo, triste de aceitação, né? Tipo, porra, caralho, eu luto por isso aqui, você vai dizer que eu não posso fazer e tal. Foda, né? Entendeu? Terrível isso. Mas a vida é assim, às vezes você perde aqui, depois volta, né? Uma hora você entra numa coisa que não deu certo, daqui a pouco outra dá certo. Pois é. Diogo, amei você aqui, você tem que voltar mais vezes. A gente vai ter que fazer aqui, quando você estiver em São Paulo, a gente vai ter que se encontrar pra gente bater mais agora a gente vai trocar mais informações. Eu fico mesmo, frustrado, né? porque você é tão cheia de conteúdo e eu Até fiquei parece, falando e para mim é muito mais legal ficar ouvindo o que você tem então para falar faz uma pergunta do aí. que eu falar. Não. Posso fazer? Claro. Tipo assim, primeiro que tinha curiosidade de saber da tua trajetória desde lá do comecinho. Ai, meu Deus. Vamos começar. Mas daí vai virar outro podcast. Parte 2. Não, tranquilo, vamos aí. Então eu vou fazer uma pergunta simples, Claro. mas que qual que é o teu conceito para analisar um projeto, assim, quando você... Que deve muita gente apresentar muita coisa para você, e no meio de uma carroceria inteira de produtos tem muita coisa. Qual que é o teu critério para separar o joio do trigo, do que é legal, do que... Independente de se tá dando lucro ou não, porque é muito fácil falar, dá lucro. Foi a primeira pergunta que o João Quer. Primeira pergunta que o João Quer me fez, no dia que a gente tava lá, que teve o Pablo Marçal lá, o empreendedor lá. Eu falei, poxa, eu tô itinerando com o meu festival, com o Risorama, blá, blá, blá. Daí ele falou que ele estava empreendendo num festival grande de Floripa. Falei, olha, o Risorama, tamanho dele perguntou para mim, dá lucro? Fala, eu falei, super lucro. Dá, mas naquele meu momento de empolgação, o lucro era a última coisa que eu estava pensando. Eu estava pensando muito mais de quanto é legal. Então, essa é a pergunta que eu te faço. Bom, eu invisto em startups. E eu invisto em startups que estão no começo. Então, assim, os caras já testaram a ideia, não na fase de ideia, que a gente chama a primeira fase de ideação, que é a ideia, tirou do papel, né? Não. Eu invisto que já está em operação, já está faturando, que seja ali um pouco, mas você tenha faturamento. Que já existe. Faturamento recorrente. Por que o faturamento recorrente? Porque se o cara inventou alguma coisa aqui, alguma ideia, e faturou um mês, daqui 3 meses e nada, e isso mostra que ou não tem mercado para escalar, ou não tem equipe para saber vender. Então, a minha primeira tese é o seguinte: está em operação, tem que estar rodando aí pelo menos uns 2, 3 anos, tem que ter uma equipe que conheça o mercado, ou alguém que é do mercado, porque não adianta, a gente vai falar, por exemplo, do mercado imobiliário e os caras serem da área da saúde. Não dá.
Tem que trazer alguém que conheça. Então, são alguns Entendi. fatores. E para mim também... Tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade, a Entendi. gente tem que ter desenvolvimento. E saber se tem mercado. Os caras não fazem uma lição de Certo. casa. Qual que é o tamanho desse mercado? A gente quer escalar. E para a gente, aqui em startup, a base é tecnologia. Então, eu tenho que ter uma base de tecnologia para escalar. Por exemplo, uma consultoria não é uma startup, porque eu preciso de pessoas, contratar mais pessoas para crescer, para vender mais, e quando eu vendo mais, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais time, eu preciso de lugar, eu preciso de espaço. E quando você cria algo que a base é tecnologia, independente de onde você está, você consegue escalar, ganhar mercados, né? Então, para mim, isso é um fator. Mas um dos fatores positivos, assim, que para mim me chama mais atenção, é realmente o conjunto, se eu entendo que realmente existe mercado. Entendeu? O cara vai desenvolver alguma coisa. Tem mercado para isso? Tá, então, mesmo que esse faturamento ainda seja tímido. Pequeno, seja tímido. Mas então tem que a ser frequência, a frequência é mais importante do que ter dado um boom no primeiro mês e depois... Não, isso para mim não rola muito. Entendi. Você Entendeu? bota aquilo no trilho e transforma um Fusca numa BMW. Sim, às vezes até numa Ferrari. Numa Ferrari. Falei BMW porque você... Eu prefiro até BMW, mas vamos lá. Mas entendi, da velocidade então para mim é isso. E também tem um time que... Vamos lá, porque assim, eu não vou fazer por isso que eu te perguntar. O time que vai tocar. Isso é mais uma pergunta. Quando você faz isso, você tem a sensibilidade, porque você, pelo jeito que você olha, já saca lá do outro lado. Já saco a turma. Isso. Você fala assim, caralho, já aconteceu isso muito. Você fala assim, caramba, isso aqui tá tudo certo, mas tem uma peça que é essa pessoa que acho que não é ela. Já. E aí? Já aconteceu. Normalmente... Porque você vai lá só para botar grana, ou você também... Você dá liberdade total para a pessoa, ou você também fala, puta, então, tudo menos isso, sabe? Tipo, como é que você faz? Bom, eu já invisto há 10 anos, então hoje no meu portfólio eu tenho 130 negócios, 130 startups. Muitas delas estão dentro de um pool de investimentos, então eu não tenho, às vezes, não acompanho, só invisto ali e acompanho só os números. Algumas que eu assisto o pitch e resolvo investir, mesmo através de redes, essa eu vejo de que forma que eu posso ajudar. E muitas vezes eu vi negócios bons com um empreendedor médio, que eu falo, esse cara, a gente vai precisar dar uma pedalada nele. É meio pangaré. A gente vai ter que dar uma pedalada. Você tem que botar um cavalo de corrida aqui. Ou às vezes você tem, já aconteceu também de ver um empreendedor muito bacana, gente boa, que você fala, esse cara é muito gente boa, o negócio não é tão bacana, mas esse cara vai sair do outro lado. E aí a gente vai dar uma impulsionada no negócio, entendeu? Não vai virar um unicórnio, mas aí a gente consegue saber que vai ter exit. Por quê? Você vê potencial no cara. Vê potencial no cara. E o você cara com atitude, assim, exato. O empreendedor com atitude, ele vale muito no mercado. E você transforma um cara de boa vontade, sem conhecimento, num ótimo profissional, né? Maravilhoso. E assim, eu já tive casos... Mas o filho da puta é sempre o filho da puta, né? O filho da puta é sempre isso. O cara que ele não vai rodar. Você já sabe, aquele ali, né? Já. E você sabe uma outra coisa que mata bastante é ego. Porque o que acontece? Quando eu comecei como investidor, eu lembro que uma das primeiras mentorias que eu fui fazer realmente contratada por uma grande empresa para fazer umas mentorias... eu lembro que eu cheguei, eram 2 argentinos que estavam desenvolvendo um negócio extremamente complexo. Falou de ego, tinha que ser argentino. E eu fui para fazer essa mentoria. Quando eu cheguei, um deles falou assim, eu não sabia que eles mandavam mentores mulheres. Você tá brincando. Puta, tem mais isso ainda na tua vida, isso foi lá atrás, né? Mas acho que hoje ainda tem algumas coisas. Isso daí era papo coisas. pra um podcast, hein? Eu acho que já deve ter rolado de preconceito. Mas eu acho que eu já tava pé da vida que eram 2 argentinos, né? Eu falei, tanto tempo esperando uma mentoria boa dessas, né? E aí, mas enfim, fui lá. E aí, o que acontece? Eu virei pro cara, eu peguei e falei assim, eu sou mentora e sou investidora. Você tá querendo alguém que olhe pro teu negócio ou você tá querendo algum gênero específico para você conversar? Aí ele pegou e falou assim, não, desculpa, é modo de falar. Caramba. Aí eu peguei e falei assim, hoje eu sou a melhor pessoa para avaliar o teu negócio. Amanhã você pode trazer outro, mas hoje sou eu. Porque se você não passar hoje comigo, você não vai ter um outro amanhã. Entendi. Nossa, deu nos dedos. Saí de lá pé da vida com o cara. Eu falei, não vai. Aí o negócio dele era ruim mesmo. Além de tudo, era ruim. Aí eu não validei, não.
Mas, assim, a gente encontrou muito, eu encontrei, sabe, muito preconceito. Mas a gente encontra de tudo. Eu acho que esses casos aí de olhar o negócio primeiro, tem que se impor, né? E depois ver exatamente como que você compõe uma validação para investir, porque a gente investe dinheiro. Sabe como é que a gente ganha? Você tem ideia? Como investidor? Eu imagino que você tem um acordo de uma porcentagem que eu não acredito que seja muito alto, porém, ao longo... Eu só ganho se o negócio der certo, só na hora de vender. Então eu saio, eu ganho... Ah, mas você não tem um percentual no lucro? Não, no lucro não. Eu sou investidora no risco. Eu sou investidora anjo, eu investi no risco. Eu acompanho ele aqui, ó. E eu quero fazer ele chegar aqui, ó. Daqui a 2 anos, eu quero que ele seja comprado por uma empresa ou que outro fundo venha. Já aconteceu de você estar na hora de vender e o teu sócio anjo... Não, você é o anjo. Ele é o quê? Ele é o empreendedor, ele é o founder. Já aconteceu do founder não querer vender? Já aconteceu, da gente entender que estava na hora. E você sabia que aquilo tinha um risco? Sabia que tinha um risco e às vezes eu tenho que escutar o empreendedor. Se o empreendedor ele acha que naquele momento não é que ele consegue dobrar de tamanho em 2 anos, eu fico com ele. Eu falo, beleza, vamos junto, eu acredito. Na verdade, quem define isso é Deus, né? Porque como é que você vai saber, nem ele pode estar errado e você pode estar errado. Mas você sabe que na maioria das vezes, quando chega um cheque, o empreendedor, muitas vezes ele decide vender. Entendi. Mas já aconteceu muitas vezes falar assim, não, acho que ainda não dá, tem o apego. Mas tem de tudo, é muito interessante. Tem que saber a hora de parar. Tem que saber a hora de parar. Tem um Por empreendedor... isso Deus deu pra gente o orgasmo, senão a gente ia morrer ali. mas de verdade... É legal, é interessante. É interessante isso que você falou e eu não sabia, eu achava que vocês já iam... tirando, não, eu achava que o cara já você botou, não, mas não era, imagine, não é injusto, se eu tivesse né? dividendos de todos, não tem dividendos, não tem lucro, muitas não tem lucro. É justo ela ir recuperando o que ela botou, eu achava que era assim que funcionava. Você vê como eu sou um idiota. Eu não sei nada. Não, mas aí mesmo assim você vem ser investidor, tá? Não desanima não, tá? Não desanima, não, mas esse é engraçado, às vezes novo. Mete orgulho, você fala de ego. Ego, né? tem muito. A briga do Elon Musk com Alexandre de Moraes, pra mim, é uma disputa de ego, assim, parece 2 quinta série brigando. Pois é, né? E às vezes é legal a gente ouvir coisas, e eu tento sempre lembrar, né, de coisas. Uma vez o pai de um amigo meu, eu lembro que eu era novo quando ele falou isso, mas eu nunca esqueci. Eu chamava Raul Trombini. Ele era o dono da Trombini Embalagens, era uma Trombini é a família tradicional lá de muito Curitiba. Forte, de papel e celulose, hoje esses papelões, assim. E uma vez ele falou assim pra gente, engraçado, acho que ele falou assim, nunca coloquem orgulho no teu negócio. Nunca coloque orgulho nem no negócio e nem no relacionamento. Ele falou que você pode perder um negócio por causa de orgulho e você pode perder o amor da tua vida por causa de orgulho. Gostei, fica aí como dica. Interessante, né? Fica como dica. Sem orgulhos. Sem orgulhos. Muita dedicação. Eu tô orgulhoso de estar aqui. Eu também, tô orgulhosa de você estar aqui. Volte mais vezes. Valeu, obrigado pelo convite. Bom show. Mais tarde estarei lá. Estaremos juntos. Que honra, ó a responsa. Prazer, obrigada. E aí as pessoas te procuram de várias formas, De várias formas. Segue eu lá no Instagram, galera, @DiogoPortugal. No X, acho que não pode mais, né? Por enquanto não, espere. No meu canal do YouTube. Em breve no LinkedIn. Se inscrevam não só aqui, né, no Ela Invest. Ela Invest. Esse é o canal Ela Invest. Mas se inscreve no meu também, Diogo Portugal Oficial, que ali você vê todos os meus vídeos, que toda semana tem, e também todas as fritadas. Tem todas as fritadas lá. Todas, desde os primórdios. Você também tem que ir lá para ser fritado, né? Mas eu já sou... Cada fritada eu sou fritado junto, nem tem graça. Tá junto, tá tudo ao mesmo tempo. Eu virei o Jeff Ross daqui, né? O Jeff Ross é o que faz o roast nos Estados Unidos. Né? Gente, eu adorei aqui o papo com o Diogo. A gente ficaria horas aqui trocando aqui informação, principalmente essa pegada de humor que é tão boa, tão necessária. Inscreva no nosso canal e aproveite aí e coloca mais algumas palavrinhas que o Diogo não deveria falar no show dele, hein? Essa lista só aumenta, cara. Tô tenso já com isso, tá preocupante. Obrigada. Valeu. Que legal.